começar de novo, para a gente pegar a sequência. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, tem que ter um esforço. Para quê? Para domar a minha má inclinação. Quais são? Quais são elas? São muitas. Eu queria até propor um desafio aqui. Quem poderia levantar a mão aqui que não, quando está numa roda de conversa, se segura para não falar, não tecer um comentário sobre alguém? A gente, quando vê, está tecendo comentário sobre os outros, fazendo julgamento sobre a conduta dos outros. Então, isso é uma má inclinação? Com toda certeza é uma má inclinação. Então, qual o esforço eu estou empregando para que essa má inclinação seja diminuída? No momento que eu estou nessa roda de conversa, que vejo que estou animado em tecer julgamentos ou falar sobre a vida do outro, se eu consigo ali refrear minha conduta, os meus pensamentos, e assim, nessa luta, nessa batalha íntima, eu vou conseguir ir freando as minhas más inclinações. Então isso aqui é sobre ser o verdadeiro espírita, que eu tenho que ter uma transformação moral, e a gente vê que uma coisa ela colabora para a outra. Se eu tenho esforços para me conter onde eu erro, onde eu tropeço, eu começo a ter uma transformação moral. Mas a gente sabe que não é fácil esse combate íntimo, porque a gente está há milênios fazendo a mesma coisa, cometendo erros viciosamente. Então eu preciso de um esforço potente e grande. Então eu preciso me agarrar a várias outras ferramentas que a doutrina traz para a gente, que é o estudo, é a oração, é o trabalho no bem, é a caridade. Então eu posso fazer tudo isso junto para que os esforços tenham frutos mais visíveis. E vou continuar. E essa parte que eu li agora, ela está no finalzinho do item 4, dos bons espíritos. E no começo, ele diz o seguinte: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Quais resultados acima? Lembra que eu estou falando do item depois do item que está sendo abordado, que é o homem de bem. Então ele fala que se o espiritismo bem compreendido, mas mais do que bem compreendido, eu posso compreender toda a literatura espírita, mas ele fala uma coisa aqui bem interessante, mas sobretudo bem sentido. Ele tem que estar na nuance dos nossos sentimentos. Ele tem que preencher o que eu sinto. Aí eu compreendo e sinto. E aí, forçosamente, ele vai me conduzir aos resultados de ser um homem de bem. Então, a gente, como espírita, a gente compreende. A gente vê aonde o ponto que a gente tem que chegar. A gente compreende. Eu tenho que chegar ao ponto de ser Jesus. É um objetivo de ser, de todo mundo. E eu preciso sentir isso dentro de mim através dessas coisas citadas antes, da minha reforma moral, da minha luta cotidiana
ferrenha quanto às minhas más inclinações. Porque uma a uma, das menores até as maiores, porque eu preciso ter uma rédea. Uma coisa espetacular que tem no Espiritismo é que a rédea de tudo está nas nossas mãos. O Chico Xavier fala, todo dia você pode recomeçar, você pode voltar atrás e modificar, mas pode começar agora, né? E aí vai ser tudo diferente. Então as regras da nossa vida estão nas nossas condutas, nossos pensamentos. Então o Espiritismo está nas nossas mãos, a nossa capacidade de melhoramento íntimo. E aí agora eu vou começar a ler o item. Eu nem vou me aprofundar em muito, são muitas características, eu escolhi algumas que eu quero que ninguém saiba definir. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, dito o que foi dito antes, agora ele fala que para isso o homem de bem, o verdadeiro, aqui também ele fala do verdadeiro homem de bem, porque também tem o falso, que tem um verniz de homem de bem, aparentemente na sociedade é uma boa pessoa, mas não é desse que ele está falando aqui. Ele está falando do verdadeiro. Deus conhece o nosso íntimo. Não adianta eu ter um verniz apenas para que as pessoas me vejam como um homem de bem. Eu tenho que ser verdadeiramente um homem de bem. E ele diz como? Ele diz que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. Não fala 3 leis, a lei de caridade, a lei de amor e a lei de justiça. Ele fala que é a lei de amor, caridade e justiça. Inclusive, é tão bem organizado o pensamento e a codificação de Kardec, que é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da terceira parte, a lei que trata essa lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Não tem como haver justiça, e aqui eu estou falando da justiça dos homens, não, estou falando da justiça verdadeira, a justiça divina. Não existe justiça sem amor, nem caridade sem amor, nem caridade sem justiça, nem justiça sem caridade. E vou dar um exemplo, por exemplo, justiça. Aqui temos pais e mães, né? Aí vamos dizer que está sendo preparado o almoço, e aí vem uma criança e fala, estou com fome. Vai sair o almoço daqui 10 minutos, mas eu não aguento. Aí eu vou e dou um doce para aquela criança. E ela se alimenta e depois não quer almoçar. Eu posso ter sido amoroso. Posso? Mas fui justo? Fui caridoso? Porque aquela criança que está ali como filho meu, ele está ali justamente para eu encaminhá-lo da melhor forma possível nessa encarnação. Então, se eu estou fazendo uma prática que é errada, eu não estou sendo caridoso com meu filho. Porque eu preciso demonstrar para ele como as coisas devem ser. Então, as 3 coisas, elas estão unidas. A justiça e o amor e a caridade, elas fazem parte de uma coisa só. Não tem como desprender uma da outra, porque aí elas não são realmente verdadeiras.
volto a dizer, estou falando aqui das coisas divinas. Então, se faz necessário para ser um homem de bem, ser justo, amoroso e caridoso. Porque ainda não se bastando já a complexidade desses três temas de praticar essa lei, ele ainda termina dizendo, vou ler de novo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Tem que ser puro. Então, quando a gente começa a adentrar dentro do texto, a gente está vendo que é um ser humano muito capacitado. Só que não existe uma mágica que chegou, instalaram um dedo e esse homem de bem aparece diante de todos os olhos. É um trabalho milenar. Um trabalho milenar de transformação moral, de esforço para conter as más inclinações. Milenar. E aí eu vou seguir aqui o texto para a gente ver mais algumas das características para a gente ter uma noção que é ser um homem de bem. O homem de bem, ele se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Então aqui ele vai dando como se fosse um manual. Ele não chega aqui e fala, igual a gente estava querendo fazer, eu e o João. Volta Jesus aqui, o homem de bem é Jesus. Ele vai falando, como que é? Então o homem de bem, e eu com certeza Jesus é muito mais do que esse homem de bem, mas ele diz que o homem de bem se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Então eu tenho que ficar fazendo vigilância, que tem a ver com eu conter minhas más inclinações. Tem que ver meus atos. A gente podia imprimir um pedaço desse texto aqui, colocar no espelho, e a gente, toda vez que ele for cometer algum ato, ir lá ler, e aí, se tiver coragem, comete. Dá uma analisada. Então eu tenho que ficar avaliando meus próprios atos. Para fazer o quê? Parando. Os meus atos estão certos? Estão errados? Fazer uma avaliação bem rígida sobre isso. Segue falando o seguinte: perguntar a si mesmo se não violou essa lei. Então eu tenho que ficar também vigilante se eu não estou violando a lei de justiça, de amor e caridade. E para quem quer se aprofundar nessa lei, tem todo o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz várias perguntas sobre esses três temas. Então está também lá. E tem outras literaturas espíritas também que vão falar sobre esse assunto. Deixa eu continuar aqui. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, então tem que ver se eu não fiz o mal, se eu fiz todo o bem que eu podia, porque eu posso ter feito o bem, mas foi todo o que eu podia? Ou foi só uma parte? A gente que é imperfeito, a gente tem a mania de como se tivesse uma cota, né? Eu fiz essa cota, está suficiente, porque tem gente que não faz nada, mas o parâmetro é próprio, não é o outro. O outro está na caminhada dele. Não tem como se comparar com o outro. Eu tenho que comparar comigo mesmo. Voltando ao que eu falei no começo, que como eu vou saber se existe uma transformação moral acontecendo comigo? Eu tenho que fazer uma comparação comigo mesmo. O Vitor de hoje, comparado com o Vitor de 5 anos atrás, de 10 anos, posso pegar qualquer parâmetro. Qual transformação moral aconteceu?
Se não aconteceu muita, eu preciso me esforçar mais. Esforçar em quê? Em conter minhas inclinações más. É simples. É simples. Mas, como toda a simplicidade que é o Evangelho de Jesus, é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Vamos continuar. Então, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Eu tenho que fazer o bem e ainda tem que ser útil. Então a gente é útil na nossa casa, no trânsito. Eu sou útil no mercado, na padaria, no meu lugar de trabalho, dentro da casa espírita. Então eu tenho que ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. A gente vai ver na complexidade que é ser um homem de bem. Ninguém tem o que reclamar da gente. Difícil, né? Bem difícil. Mas a gente está falando aqui do homem de bem. Lembrando que lá no começo eu falei sobre o capítulo da Gênesis de Deus, dizendo que só os espíritos lá da esfera superior têm capacidade de perceber Deus. E nós, como espíritas, nós sabemos que nós, como seres que vamos reencarnar várias vezes, nosso objetivo é esse. Temos a eternidade para isso. Mas eu tenho certeza que muitos aqui têm a consciência que nós estamos há muito tempo patinando. E a doutrina espírita é uma ótima ferramenta de entendimento dessa patinação. Doutrina espírita não vai fazer mágica com ninguém. É ter compreensão para poder sentir, como aqui diz, para eu conseguir travar essas lutas íntimas. Porque e lembrando que nós estamos encarnados aqui para praticar. A gente vem, estudei a matéria, está tudo afiadinho, chega aqui, eu sou um cara paciente, a minha paciência está lá na virtude que eu desenvolvi bastante. Aí, nosso mentor fala, tá bom, agora você vai encarnar. E aí, o que ele faz? Coloca um monte de familiar que tem o dom de tirar a nossa paciência. E aí a gente vem para cá, está paciente? Está. Chega aqui, não aguenta 20 anos, quer se isolar da família, não quer ver mais ninguém, porque não aguenta aquele pessoal. Mas é a prova. Não pode colar do coleguinha. Está paciente? Então vai ser agora que você vai provar. Provar como? Sendo paciente. Por quê? Com as maiores dificuldades. O mundo que nós estamos aqui é um mundo de provas e expiações. Ninguém vai viver do prazer pleno, que é o que a gente vê na humanidade. Todo mundo atrás do prazer pleno. E é prazer o quê? Material. Então, é totalmente fora do objetivo real que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para coisas espirituais. A matéria, as estruturas materiais é só todo um cenário para essa prova, da paciência, da indulgência, da benevolência. São vários pontos. E todas elas não é uma facilidade. Se colocar só espíritos aqui evoluídos, talvez a gente até estrague eles todos. Porque nós que somos o irmãozinho que tira a paciência deles. Então,
eu estou lendo algumas características, né? Que não dá para ler todas. E aí ele falou de reclamar, né? Se ninguém consegue reclamar da gente. Se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. E é o que Jesus disse, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse contigo. É outra coisa, então é simples, mas não é fácil. Mas não é nada fácil. E aí, para encerrar, um tema bastante denso, e o tempo é pouco, né, por conta da complexidade, mas é porque a gente tem entendimento que para ser o homem de bem, a gente tem que fazer todos esses exames de se perguntar, de se vigiar, e aí voltando, orar, praticar o bem. O homem de bem é o que pratica o bem? A gente está bem que é muito mais complexo. O homem de bem, um caminho para ser um homem de bem é a prática do bem. Mas tem tantas outras questões aqui, né, que a gente observa. E aí, eu vou ler mais um pedaço, porque a gente tem que entender o seguinte: tem coisas que é a nossa parte, que são todas essas coisas que foram faladas aqui, é a nossa parte. E a gente tem que entender também que tem a parte de Deus. E tem uma frase assim: Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então a parte dele é garantida. Só que a gente tem que ter entendimento desse próximo ponto aqui. Que ele fala que o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão. E se submete em todas as coisas à sua vontade. Então a gente tem que entender que está acontecendo alguma coisa que para mim é grave na minha vida. Deus permitiu. Então nós, como espíritos, nós sabemos o seguinte: nós temos que ser resignados, até porque essas provas nós mesmos fizemos parte da escolha. Alguns de nós escolheram determinadas provas. E as expiações são as consequências dos nossos próprios atos. Então, a gente tem que entender que todo o contexto que é vivido por nós é um planejamento absurdo que Deus e a espiritualidade amiga organizou para que a gente tivesse a melhor das nossas encarnações, porque a última encarnação é a melhor. Nós estamos numa situação melhor. Então toda a estrutura, as pessoas que estão do meu lado, tanto os vínculos familiares, como de amizade, como no trabalho, todos foram organizados há muito tempo atrás para que a gente tivesse um cenário perfeito para que eu consiga atingir um objetivo dessa encarnação, que é a busca e me tornar esse homem de bem. Vão ter dificuldades, mas também vão ter apoio gigantesco. Porque Deus não desperdiça nenhum detalhe para favorecer a nossa evolução moral. Boa noite, fiquem com Deus.